22 de setembro, São Tomás de Vilanova, agostiniano, do ano de 1555. Um dos maiores santos que Deus deu à Igreja, numa época em que as heresias mais temíveis levantaram a cabeça, foi sem dúvida São Tomás de Vilanova. Castilha, sua terra, onde nasceu em 1488. O sangue nobre dos virtuosos pais não foi desmentido pelo filho. Modelos das virtudes cristãs bem cedo implantaram no coração de Tomás o amor de Deus e do próximo, e com grande satisfação puderam constatar o desenvolvimento da boa índole do filho, no qual viam desabrochar as mais belas esperanças. Muito criança ainda, tinha o maior prazer em repartir o pão com os pobres que vinham pedir esmolas. Certa vez tirou o paletó para dá-lo ao menino pobre. A repreensão que por isto lhe foi dada, respondeu: coitado, ele precisava do paletó mais do que eu. Terníssima devoção dedicava à Santa Mãe de Deus. Nada vale o saber se não se lhe une a retidão de caráter, a religião e a justiça. Esta máxima já o conheciam os pais de Tomás, e cristãos convictos que eram, com empenho traçaram os planos de bem lhe formar o coração na educação religiosa. Os raros talentos de Tomás facultaram-lhe fazer progressos admiráveis nos estudos. A passos de gigante, palmilhou as luminosas sendas do saber e, contando apenas 26 anos, foi-lhe conferido o grau de doutor em filosofia e teologia. Em todo este tempo de estudante rodeado de perigos iminentes, conservou intacta a pureza do coração, não desprezando, para alcançar tão augusto fim, os meios que a religião e o exemplo dos santos lhe indicavam. Pela morte do pai, tornou-se proprietário de uma grande casa que recebeu o destino de hospital dotado de rico patrimônio. Corria o ano de 1516 e, abandonando tudo o que possuía, Tomás afiliou-se à ordem dos eremitas de Santo Agostinho, a mesma qual pertencia a Martinho Lutero, o infeliz apóstata e heresiarca. Quis a divina providência que a entrada do santo homem coincidisse com a época de saída de Lutero. Acostumado havia mais tempo às asperezas de uma vida de penitência, facilmente se conformou com as práticas da vida monástica, tanto que os companheiros de ordem nele viam o modelo mais perfeito de um religioso. Com grande proveito para a ordem, ocupou diversos lugares elevados na administração da mesma. Como orador de facúndia e de unção do verbo fácil e fluente, era Tomás muito admirado e procurado. O imperador Carlos V foi um dos seus admiradores e nomeou o pregador da corte real. Perguntando-se-lhe um dia qual a fonte de onde tirava tão sublimes conceitos e quem dava tanta força à sua palavra, Tomás apontou para o crucifixo, afirmando que a escola de pregador era a cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo. Vagou a sede arquiepiscopal de Valença. Mais que clara se manifestou a vontade de Deus na vocação de Tomás. Superiores, imperador, clero e povo, todos foram unânimes em indicar o nome do humilde frade para sucessor de pastor falecido, se bem que com muita relutância Tomás aceitou o espinhoso cargo. Reconhecendo na decisão dos superiores a vontade de Deus, seria querer encher livros se tensionasse relatar o que Tomás fez em prol da diocese e dos súditos. Todas as virtudes, de que com razão se supõe um bispo da igreja dever ser possuidor, Tomás as possuía. Com toda regularidade visitava o arcebispo, tendo assim ocasião de conhecer bem o rebanho. Destas visitas canônicas resultou um bem enorme para os fiéis e o clero. Por toda parte onde viesse o santo arcebispo, pelo exemplo e pela palavra, animava os súditos ao fiel cumprimento das obrigações. Inúmeras foram as conversões que se registraram, e povoações inteiras abençoaram a memória do santo pastor, por tê-las conduzido de novo ao caminho da virtude e santidade. A vida particular de São Tomás, ainda depois da elevação à dignidade episcopal, foi a de um simples frade. Tinha por lema: o que deve distinguir um bispo são as virtudes e boas obras, não porém rico mobiliário, roupas finas, suntuosos edifícios, numerosa criadagem, mesa opípara, etc. Com maior escrúpulo observava as leis do jejum, não só da igreja, como da ordem. Além disso, castigava o corpo com
diuturnas e implacáveis penitências. A esta inclemência contra o corpo correspondia um grande amor aos pobres necessitados. Foi a caridade a virtude que mais caracterizou a figura deste santo bispo. Quando, na tomada da posse, o cabido lhe fez a oferta de 4.000 ducados, Tomás, grato, aceitou a dádiva para imediatamente a distribuir entre os pobres. Durante toda a administração ficou fiel a esta prática. 2/3 dos seus rendimentos pertenciam já de antemão aos hospitais e asilos. Poucos eram os dias em que não viesse à porta centenas de pobres a pedir pão, sopa ou dinheiro. E quantos outros pobres, envergonhados, viúvas e órfãos, não se contavam entre os protegidos do arcebispo? Ainda mais, indagava com diligência para descobrir os pobres verdadeiros, e sem que estes o pedissem, mandava-lhes o que necessitavam. Igualmente eram objeto de sua caridade, circunspecta e prudente, pobres operários, jornaleiros e donzelas indigentes. A estas últimas facultava os meios para tomarem estado ou se consagrarem a Deus no convento. Apesar desta atividade no serviço da caridade, apesar da prática constante de outras virtudes, tinha constante receio de não merecer o agrado de Deus e de não poder subsistir no dia do grande julgamento. Diariamente orava, pedindo a Deus que livrasse a igreja de ministros indignos, como ele se julgava ser indigno. Por uma graça especial que Deus lhe concedera, teve Tomás conhecimento prévio da morte. Acometido em 29 de agosto de grave doença, tratou logo de se preparar para a grande viagem. Fez confissão geral e recebeu os santos sacramentos. 3 dias antes de se despedir deste mundo, mandou que lhe trouxessem os bens que ainda possuía e ordenou que tudo fosse dado aos pobres. Na véspera da morte, sabendo que ainda havia um resto de dinheiro, disse às pessoas que se achavam perto: conjuro-vos, em nome de Jesus Cristo, que ainda hoje o distribuais entre os pobres. Fazei-me este grande favor. Sabendo depois que tudo, dinheiro e outros bens, tinha sido distribuído, dirigiu o olhar ao crucifixo e disse: graças vos dou, meu Senhor Jesus Cristo, pela graça que me destes de morrer pobre. Os bens cuja administração me confiastes, dei-os todos aos pobres. Dos circunstantes não havia quem, ouvindo estas palavras, não ficasse profundamente comovido. Desejava que fosse celebrado em sua presença o santo sacrifício da missa. É fácil imaginar-se com que devoção e recolhimento o assistiu. Durante a elevação da Santa Hóstia, lhe corriam as lágrimas dos olhos. A meia voz e pausadamente começou a recitar o salmo: In te Domine speravi. Em vós, ó meu Deus, pus a minha esperança. Foram estas as últimas palavras. Logo após a comunhão, exalou o espírito, terminando a vida abençoada na idade de 68 anos. Tomás de Villanova morreu na festa da Natividade de Nossa Senhora, no ano de 1555, e seu túmulo tem sido glorioso. Foi canonizado em 1658. São Tomás de Villanova, rogai por nós.